Boa noite, pessoal. Hoje é quarta-feira, 5 de outubro, e estamos aqui às 8 horas em ponto, 20 horas, naquela reunião que a gente tinha combinado já alguns dias atrás, a hora da coluna. Enquanto as pessoas ainda estão tentando sintonizar, eu vou me apresentar. Sou o Dr. Kennedy Costa, sou ortopedista, formado em Campinas, e sou especialista em cirurgia de coluna, ou em patologias de coluna. Então, hoje eu estou aqui para poder ajudá-los com respostas às dúvidas que a maioria das pessoas tem em relação a problemas de coluna, patologias, mesmo que não seja para ela, seja para algum parente ou amigo. Enfim, o que tiverem de dúvidas, a gente vai tentar responder da melhor maneira possível e tentar ajudá-los. Tá? Hoje é um dia muito especial, porque nós estamos começando aqui a quarta-feira. Nós vamos ter encontros a cada 15 dias e eu fico muito contente com as pessoas que me mandam essas perguntas e, ao mesmo tempo, podendo responder, tirar as dúvidas, enfim, sabendo que todo programa ao vivo às vezes tem algumas surpresas, né? Mas a gente vai tentando fazer da melhor maneira possível, como se eu estivesse atendendo alguém aqui no consultório, né? Eu estive aqui hoje a tarde inteira, atendi e tudo mais, e agora estou aqui mais tranquilo para poder fazer essa live aí com vocês. Vou colocar meu Full HD aqui para poder ver direitinho e responder as questões. Chegar um pouquinho mais perto da tela aqui. Boa noite, Luciana. E boa noite o Just for Her. Esse Just for Her é de uma conhecida muito importante, minha filha Patrícia, que está lá nos Estados Unidos e que tem essa marca aí. Também a Félix, T.A. Félix, agradeço a presença de todos vocês. E conforme o pessoal for entrando, a gente vai agradecendo. Tenho uma dúvida. Ontem fui pegar uma caixa meio pesada do chão e na hora senti uma fisgada. Isso significa que eu tenho hérnia de disco? Boa pergunta, Carol. Essa Carol também é uma moça muito simpática que eu conheço há 27 anos já, que é minha filha, e que daqui 2 meses ela vai estar se formando médica também. Mas é o seguinte, se você teve esse contratempo, isso é muito comum. Essa fisgada, ou a dor que aparece, principalmente na região lombar, nesse caso aí, é uma dor mais de característica biomecânica, provavelmente. Por quê? Porque 80% das dores nas costas que aparecem ao longo da nossa vida são geradas por fatores da nossa rotina e não por problemas de coluna. Então não é sempre que você tem uma dor nas costas, uma fisgada ao fazer um movimento de abaixar, ou às vezes não precisa nem pegar peso, basta pegar alguma coisa leve ou fazer um movimento simples. Muitas vezes a gente machuca essa musculatura, que é o que nos dá sustentação, que nos dá movimento. Então não é sempre que a coluna é a culpada, né? Fatores da nossa rotina que podem causar esse tipo de situação são fatores posturais, atividades de repetição, esforço repetitivo, falta de exercício físico, sobrepeso e estresse. Quando a gente fala em estresse, pode ser preocupação, ansiedade, irritabilidade. Então são fatores que eu citei, alguns deles, que podem estar presentes ou não na vida de cada pessoa com mais ou menos intensidade, ok? Então, isso que você sentiu, se foi apenas essa dor nas costas, essa fisgada, pode estar relacionado realmente com o momento onde você exagerou um pouquinho, talvez, na posição ou no esforço que você fez. Mas nada assim para preocupar. Se a dor persistir, obviamente, a gente vai tratar, ok? A Tamires, que eu operei no dia 9. Obrigado, Tamires, por você estar assistindo, né? A Tamires é uma paciente minha que estava realmente sofrendo bastante com dores nas costas, com problemas de coluna, e a gente fez um procedimento minimamente invasivo, que é um procedimento que eu faço bastante,
E durante o procedimento, é um procedimento simples, né? E durante o procedimento a gente tem como avaliar a quantidade de disco que saiu da hérnia de disco que ela tinha. Isso nos dá uma tranquilidade maior, sabendo que a chance dela ter uma boa melhora, uma boa recuperação é muito grande. Foi um procedimento tranquilo, espero que você esteja se recuperando bem aí, tá bom? Eu já te orientei direitinho o que tem que fazer depois de um procedimento desse, né? Tá bom? Obrigado pela pergunta. A Fabi disse que está com dor no pescoço, formigamento na mão, e se poderia isso ser alguns sintomas de hérnia de disco. Bom, Fabi, sempre que a gente tem dor cervical e acompanhando, né, acompanhado com sintomas de formigamento na mão, muitas vezes também não só na mão, pode ser um formigamento no braço, mas tem um diagnóstico diferencial que a gente tem que fazer. Saber se esse formigamento aparece ao longo do dia, quando você está fazendo suas coisas naturalmente, e se piora com algum determinado esforço ou movimento, ou se é um formigamento que aparece geralmente de madrugada, em que você acorda tendo que mexer a mão, tendo que mexer o punho e aí alivia. Porque muitas vezes você pode estar tendo também um outro probleminha, chamado síndrome do canal do carpo, que é onde passa um nervinho mediano aí, e esse nervinho pode gerar esse tipo de sintomas. Então, para a gente diferenciar e chegar num diagnóstico, poder te ajudar, o exame ideal é a ressonância magnética. Então a gente faz um exame clínico, vê como é que você está, faz um exame de ressonância magnética para ver a sua coluna cervical, que é o exame mais completo que tem. Por ali a gente consegue ter um diagnóstico e te ajudar. Provavelmente não, se você tiver um problema relacionado à hérnia de disco que está causando esses sintomas, a imagem vai mostrar. Se não tiver nada, ótimo, não está relacionado em nada com a coluna, pode estar sendo algum outro tipo de problema que aí então a gente direciona para o especialista correto, ok? A próxima pergunta, deixa eu ver se eu enxergo aqui, mesmo com óculos aqui, tá, às vezes é difícil, viu? Uma pergunta agora aqui, se uma cliente minha de personal tiver feito uma cirurgia minimamente invasiva, pode voltar a treinar com carga? Bom, primeiro a gente precisa definir direitinho. Só uma pergunta, quem fez essa pergunta aí? Tá, não dá para ver o nome aqui, mas tudo bem. Então, esclarecendo, deixa eu só ver só um detalhe que ela me perguntou aqui. Da cirurgia minimamente invasiva. Então, assim, a cirurgia minimamente invasiva, eu vou explicar um pouquinho mais detalhado agora para todo mundo entender o que é. Cirurgia minimamente invasiva é uma cirurgia que não exige muito tempo cirúrgico, não exige grandes incisões, é um procedimento rápido, simples, procedimento de 15 minutos para hérnias de disco e a recuperação é muito rápida também. Então é muito importante que o paciente siga as orientações do pós-operatório, que são orientações que geralmente eu passo com fisioterapia de reabilitação, e depois que fizer esse processo da reabilitação fisioterapêutica, aí eu vou orientar que tipo de atividade física ela vai poder fazer. Obviamente, peso com carga pode fazer, mas tem algumas orientações que a gente dá para que o paciente não se machuque ou não comprometa o bom resultado da cirurgia. Por exemplo, uma situação muito comum de carga que a gente deve evitar após uma cirurgia dessa é aquele famoso agachamento livre, né, que a gente faz com o peso nas costas e faz um agachamento para treinar coxa, treinar glúteo. Então, tudo que você fizer com pressão, vou mostrar aqui, aqui você tem uma coluna com o disco. Tudo que você fizer com pressão nesse sentido, você está machucando ou você está comprometendo um disco que você já teve a lesão e já foi operada. E tudo que você fizer sem essa carga, ou às vezes até alongando, esticando, né, você está aliviando esse disco. Então, hoje existem uma série de atividades físicas que você pode praticar sem colocar a carga no eixo axial da coluna. Então, você pode treinar com carga, pode fazer treino de perna com carga, mas sem fazer agachamento. Você pode treinar braço, peito, costa, ombro, o que você quiser,
sem colocar essa compressão axial na sua coluna, ok? Tem mais uma pergunta aqui. FD, operou comigo há 3 anos. Foi a melhor coisa que fez, ela disse. Gratidão eterna. Bom, obrigado ao FD, depois eu vou saber quem que é, né? Mas obrigado pela mensagem. Tem muita gente aqui com dúvida, né, se deve fazer algum tipo de procedimento de coluna, se tiver hérnia, se eu tenho medo de operar, depois sair paraplégico, não andar mais. Isso é uma lenda, né? Evidentemente, se você faz um bom trabalho, tem um bom protocolo sério para poder indicar a cirurgia correta ou a patologia correta, então isso vai elevar a chance de você ter um grande resultado, um resultado muito bom, é muito bom. Desculpe até o pleonasmo, mas assim, quando o paciente chega para mim e fala que está aliviado, eu até brinco com ele, que eu falo, pode ter certeza que eu estou 2 vezes mais aliviado que você, porque é uma responsabilidade muito grande mexer na coluna, mas é uma prova, né? Essa paciente é uma paciente que é uma prova de que está bem depois de um procedimento desse, e isso estimula pessoas que às vezes estão na dúvida ou estão com medo, ou às vezes houve algum conselho de parente ou de amigo que desconhece o procedimento minimamente invasivo, né? Mas obrigado, viu? Tem uma paciente aqui que pôs as iniciais também, AA, operou hérnia de disco há 45 dias, sente um pouco de dor na perna e sente pernas fracas. Ok, isso não é uma dúvida, isso é uma sensação que você está tendo e que gera uma dúvida em cima dessa sensação. Ou seja, você quer saber se esse sintoma da dor que você sente um pouco ainda na perna e a perna fraca está relacionado ainda com o problema da hérnia de disco. Se é quem eu estou pensando pelas iniciais, provavelmente não é mais. Porém, o tempo muitas vezes que o paciente passa com um disco causando uma compressão sobre a raiz, sobre o nervo, esse tempo é muito importante porque às vezes o paciente vai se arrastando, né? E com isso, essa compressão vai aumentando ao longo do tempo, vai machucando a raiz nervosa e mesmo quando você descomprime ou quando você faz o procedimento minimamente invasivo, você elimina aquela hérnia, mas a sensibilidade neurológica ainda pode permanecer, às vezes até por 6 meses ou até 1 ano. Obviamente que ela vai diminuindo, ela vai melhorando. Para isso existem alguns recursos que a gente usa para poder ajudar o paciente a acelerar esse processo de melhora. A fraqueza, muito provavelmente, é porque você está na fase de reabilitação e você provavelmente vai iniciar, se já não iniciou ainda, alguma atividade física da maneira como eu recomendo. Então isso também vai te ajudar. Mas tenha um pouco de paciência, porque a tendência é que você vá melhorando com o tempo. Óbvio que a gente quer sempre melhorar o mais rápido possível, né? Eu queria já estar bem ontem, eu queria estar 100%. Mas às vezes não é assim que a coisa funciona, né? A gente faz o trabalho, o paciente fica livre da hérnia, mas tem que melhorar o restante também, ok? Mas eu vou te dando suporte sim, precisando é só vir aqui no consultório, tá bom? A outra dúvida, essa não se identificou, né? Segurar o halter nas mãos, entre as pernas e não nas costas. Não entendi a pergunta. E segurar o halter nas mãos, entre as pernas? Entendi. Como se você fosse fazer aquele movimento de balanço, alguma coisa assim. Esse tipo de exercício você pode praticar, mas antes de você fazer isso aí, você tem que ter um bom condicionamento físico, principalmente fortalecendo a região do core. O que é core? É a região que envolve o abdômen, que é a parte aqui da frente, e a região lombar e costas. Por quê? Quando você faz essa posição com o halter entre as pernas, você inclina um pouco o seu tronco à frente. Então, muitas vezes a chance de você ter uma sobrecarga na sua musculatura lombar e ao mesmo tempo
você sentir às vezes algum desconforto, seja durante o exercício ou seja depois do exercício, pode aumentar se você não tiver trabalhado muito bem essa região do core. E isso tem que ser trabalhado sempre, não pode esquecer. Outra coisa que eu vejo muita gente, é muito comum o pessoal falar, eu estou indo na academia, e eu pergunto, você treina abdominal? Eu não treino porque eu vou fazer abdominal, me dói as costas. Só que abdominal, você tem uma série de abdominais que você pode fazer, um diferente do outro, e que não vai te prejudicar. Então, você vai tentar fazer aquele abdominal que você consegue trabalhar, fortalecer o abdômen sem prejudicar as suas costas. E ao mesmo tempo, eu sempre oriento, se você fortalecer o abdômen, você tem que fazer o trabalho de fortalecimento lombar também no mesmo dia. Não pode fazer uma vez por semana só e o outro fazer 2, 3 vezes, porque você vai ter uma descompensação da força muscular. E isso pode gerar dor nas costas também, mesmo que você não tenha nada na coluna, ok? Vamos ver outra pergunta aqui. CRZ fez cirurgia comigo, me sinto muito bem, atualmente faço pilates 2 vezes por semana, a dificuldade é eliminar sobrepeso. Então é o seguinte, olha, quem faz a cirurgia minimamente invasiva, eu sempre oriento, nunca com muita intensidade, que o paciente perca peso. Porque o paciente já vem cansado de saber que ele tem que perder peso. Então não adianta eu ficar falando que você tem que perder peso, a culpa toda é do peso. Não é. Mas, obviamente, que o sobrepeso ele vai gerar desconforto, tanto para a região lombar, quanto para o quadril e para o joelho, que são as articulações que mais recebem carga ao longo da vida. Então o problema não é só a coluna, que ele teve a hernia de disco ou que ele operou. O problema são as outras articulações também que vão sentir ao longo da vida com o sobrepeso. Então, eu sempre oriento, junto com a atividade física, procurar um profissional da área, um nutricionista, um nutrólogo, um endocrinologista, alguém que possa orientar. Porque perder peso não é tão fácil assim, né? Fecha a boca e é só não comer coisa com muita caloria, isso é um pouco difícil. Então a pessoa tem que ter uma orientação. Eu acho muito melhor do que você fazer o regime que deu certo para o vizinho, para o parente ou para algum amigo, né? É difícil realmente, mas é muito importante saber que para você perder peso, 20% está relacionado à atividade física, vai te ajudar, mas 80%, olha o número, é relacionado à alimentação que você tem. Então não adianta você treinar, mesmo que seja o Pilates ou algum outro treino, eu treino todo dia, mas se você comer errado, o resultado não vai ser o mesmo, você vai ter dificuldade para perder peso, ok? Então é bom procurar, pelo sobrepeso é bom você procurar um profissional na área, tá bom? Outro paciente, quais consequências do sobrepeso e da obesidade sobre a coluna? Mais ou menos, eu vou só completar o que eu acabei de responder para o outro paciente. Obviamente que sobrepeso sempre vai prejudicar, ele nunca é bom em nenhum sentido, tanto para a parte músculo-esquelética, quanto também para a parte cardiológica, pressão, parte vascular e outras patologias que podem aparecer, outros problemas que podem aparecer devido ao sobrepeso, encurtando inclusive a vida da gente, né, devido às complicações que a gente vai tendo ao longo da vida. Mas se você pensar no termo ortopédico e pensar em termos de coluna, esse sobrepeso ele pode ir te prejudicando e conforme vai passando os anos, a gente vai sentindo cada vez mais. Só que depois, quando você já está numa idade meio avançada, você não tem mais como voltar a fita depois. Então o ideal é você plantar a sementinha agora aí para poder ajudar você a se livrar do sobrepeso e você ter uma qualidade de vida melhor, sabendo que a sua sobrevida também vai ser maior. Então, tudo conspira a favor de você se você perder o seu sobrepeso e, obviamente, ter uma vida saudável. Vida saudável, alimentação saudável, não significa que
você só tem que comer verdura, legume e carne, proteína, né? Você tem várias opções. Então, uma boa orientação é o ideal, ok? Pergunta da Jaque. Essa moça eu conheço aqui, viu? Obrigado pela pergunta, viu, Jaque? Você... Ah, tá. Ok. Essa foi a pergunta da Jaque, agora que eu entendi. Obrigado pela pergunta. Estimo muito você e o trabalho que você faz com a gente, tá bom? Esteja aqui amanhã, hein? Não vai esquecer. A outra pergunta é: a hérnia de disco pode ser genética? E quais os sintomas da hérnia de disco? Existe um fator genético predisponente para a causa da hérnia, realmente. E isso é uma das coisas que pesa bastante. Deixa eu tirar meu óculos, porque agora não preciso ler mais aqui quanto isso. Então, é um fator importante. Por quê? Mas será que a hérnia de disco que eu tenho porque eu tive uma queda um dia muito forte e eu bati as costas? Ou é porque eu tenho sobrepeso a vida inteira? Ou será que é porque eu trabalhei na roça? Então, esses fatores, eles podem acelerar um pouquinho ou desencadear um pouco mais rápido sintomas para quem tem hérnia de disco. Mas não são esses fatores externos a causa da hérnia. Ela é muito mais relacionada a um fator genético do que propriamente a um fator externo. E quando você tem a hérnia de disco e ela já foi feito o diagnóstico através de exame e através do seu exame clínico, então é muito comum, você tem que correlacionar o que você viu no exame clínico com o que você está vendo no exame radiológico. E é muito comum no exame clínico o paciente se queixar de dor, às vezes não é tanto na região lombar ou na região cervical ou na torácica, dependendo da região da hérnia. Eu vou falar aqui mais especificamente em relação à lombar, que é muito comum. É muito comum a pessoa ter dor irradiada, às vezes para o glúteo, para a coxa ou para a perna, às vezes indo até o dorso do pé, porque a hérnia ela vai causar uma compressão neurológica. Só para você ter uma ideia da anatomia, tá? Você tem aqui o disco, que é essa estrutura, e o disco ele tem que estar numa distância segura, sem encostar no nervo ou na medula. E quando você tem a hérnia de disco, que é isso aqui, ó, esse volume de disco, ela vai começar a causar a compressão, o pinçamento do nervo que vai formar o nosso ciático e que quando é na cervical é o nosso plexo braquial. Então essa compressão ela pode gerar a dor irradiada para membro inferior ou se for numa cervical, membro superior, com cintura escapular, braço até mão. Outro sintoma muito comum é a sensação de dormência, formigamento, como se tivesse sensação da pele anestesiada, que pode ser tanto no braço, se for na cervical, e pode ser nas pernas, se for na lombar. A sensação muito comum que o paciente queixa, eu me sinto muito braço e perna cansado, pesado, né? Então mais um sintoma que é muito comum. E conforme a hérnia vai evoluindo, ela vai aumentando a compressão, os sintomas também podem aumentando de intensidade e de frequência. Então, você pode às vezes começar a ter déficit motor, ou seja, você começa a perceber que a perna está um pouco mais fraca, ela parece que não está obedecendo, você começa a ficar achando meio estranho isso e a coisa vai aumentando conforme a hérnia de disco vai aumentando de tamanho. Então, são sintomas muito comuns relacionados à hérnia de disco. Deixa eu ver se eu respondi a pergunta certinha aqui, é isso mesmo? Sim. DC é um outro paciente que já operou a hérnia comigo e fui sua primeira paciente há vários anos. Nunca mais parei de treinar. Gratidão. Essa paciente eu conheço, tenho muita estima por ela. É uma prova de que santo de casa faz milagre e ela se deu muito bem com o tratamento. Embora eu estava começando esse tipo de tratamento, mas ela confiou no meu taco, na minha mão, né? E se saiu bem, viu? Tá treinando, tá fazendo tudo direitinho, segue as orientações. Agradeço de coração por estar assistindo, né, o vídeo, essa live que a gente está fazendo aqui. E um beijo para você, doutora.
Vamos ver aqui a outra. Vamos ver se é uma pergunta agora. Paciente. CSC, eu conheço essas iniciais, eu acho que eu conheço essa sigla aqui. A paciente pode voltar a realizar esporte de impacto, por exemplo, vôlei, handball, ou nunca mais vai poder jogar nada desses jogos ou esportes com impacto? Então, assim, eu sempre falo para os pacientes com hérnia de disco que foram tratados, e até mesmo antes de tratar, que o esporte de impacto, como esse que ela citou e outros, não são esportes bem-vindos para quem teve hérnia de disco e foi tratado, ou para quem tem a hérnia de disco e ainda está com sintomas e às vezes na iminência de ter que passar por alguma cirurgia ou algum tratamento mais rigoroso. Porque o impacto ele vai causar uma carga frequente, constante no disco, e é uma carga no mesmo eixo axial que eu falei agora há pouco atrás, uma carga nesse sentido. Então, quando você leva uma pancada, o seu disco sente, e você pode estar acelerando um processo de recidiva de hérnia no mesmo lugar. O que é isso? É você ter hérnia novamente no mesmo lugar que você foi tratado, ou de às vezes você ter uma hérnia de disco ainda contida, não extrusa, que seria um quadro mais avançado, e você acabar gerando essa extrusão do disco. Então você muitas vezes perde a chance de tratar essa hérnia com um procedimento minimamente invasivo e acaba caindo numa cirurgia convencional. Então esses são os grandes riscos de você fazer um esporte de impacto. Depois da cirurgia, depois que você remove a hérnia, eu oriento sempre a fazer um bom condicionamento físico, depois que fizer a reabilitação fisioterapêutica, nunca pular essa etapa, tá? Mas dentro desse condicionamento, trabalhar muito fortalecimento de perna, fortalecer muito a região do core, mais uma vez aí abdômen, lombar, para que você possa, se você gosta de jogar um futebol, gosta de jogar um voleibol, gosta de jogar um beach tênis, que está na moda hoje, que você possa pelo menos praticar uma vez por semana ou 2 vezes, sem exagero, né? Não vai lá, vou jogar uma vez por semana, fica 3 horas jogando. Aí não existe milagre, né? Pode aparecer dor, pode aparecer algum sintoma e você começar a ter novo comprometimento da coluna, tá bom? Mas não é que está proibido, né? Você só tem que ter discernimento aí e não exagerar, tá bom? Que mais? A Vivi, obrigado, hein, Vivi, por você estar me assistindo. Boa noite, obrigado pela audiência. Boa noite, Célia, Luciana, quem está aqui? Gabi. Célia, Luciana, Gabi, Dercy, JJ Alves, Alessandro, Marisa, Ana Flávia, quem mais? Tá. Para quem teve hérnia ou tem hérnia de disco, é mais recomendado passar a maior parte do tempo em pé ou sentado? Isso aí é uma pergunta muito comum que aparece e muitas vezes não é nem em forma de pergunta, às vezes é um comentário, porque a pessoa não sabe realmente que a posição sentada é a pior posição que existe para a nossa lombar em termos de sobrecarga. Quando você trabalha sentado ou faz alguma atividade sentado, a sobrecarga na sua região lombar, isso eu estou falando de biomecânica, de física, ela é 3 vezes maior do que se você trabalhar o mesmo número de horas em pé. Ressaltando um detalhe. Óbvio que se você estiver trabalhando em pé pegando peso, é uma coisa. Se você estiver trabalhando em pé numa situação onde você não pega peso, você só faz um trabalho administrativo, ou às vezes um trabalho onde você não tem que remover peso de um lugar para o outro, então aí é válido essa observação. Posição sentada é a que mais judia da nossa lombar. Então quem trabalha sentado muitas horas e não tem hábito de levantar, é bom começar a criar esse hábito, pelo menos a cada 50 minutos, 1 hora, tira a cadeira um pouquinho, fica de pé, não precisa parar o seu trabalho toda vez, ficar fazendo alongamento ou ir andar por aí. Se tiver essa oportunidade, melhor ainda, tá?
mas eu recomendo ficar de pé. Isso funciona também para viagem longa, tá? Porque numa viagem longa você também tem essa situação de ficar sentado. Então, se você estiver num avião, por exemplo, você tem a oportunidade de levantar um pouquinho, andar um pouquinho no corredor, vai ao banheiro, etc. E se você estiver viajando de carro, é bom você dar umas paradas estratégicas. Assim você alivia um pouco essa sobrecarga na sua lombar, ok? Já deu meia hora? Né? Chegou aqui uma notícia que já deu meia hora, mas eu vou ainda estender um pouquinho aí com as duas últimas perguntas, tá bom? Para a gente poder ajudar aí quem estava assistindo. Vamos lá. A ANR ou ONR pergunta: doutor, sinto formigamento na perna e dedos dos pés. Ok, eu vou entender isso como uma pergunta, né? Então a gente volta um pouquinho lá atrás na questão que eu falei agora há pouco, que são sensações ou sintomas que podem estar relacionados com a hérnia de disco, mas a gente só vai saber se você tem hérnia de disco através de uma ressonância magnética. Às vezes você pode ter esses sintomas e eles estarem relacionados com outra patologia. Pode ser uma patologia vascular, pode ser uma patologia neurológica e muitas vezes não é, como eu te falei, sempre a coluna culpada dos sintomas. E nem sempre que você tem dor irradiada para a perna ou esses sintomas que você falou é o ciático o grande culpado. Para isso a gente precisa de um exame mais detalhado para poder te ajudar, ok? E por último aqui, o CRZ. Caminhada é contraindicada para pacientes após 6 meses de cirurgia? Caminhada é contraindicado, assim, é muito forte falar que é contraindicado, mas eu não recomendo caminhadas, nem para daqui 6 meses da cirurgia, nem daqui 1 ano. Obviamente tem muita gente que gosta de fazer uma caminhada porque é um lazer, é gostoso, tal. Só que a caminhada, ela dá impacto o tempo todo, ou seja, cada passada que você dá, o seu disquinho, o seu quadril e o seu joelho, eles estão recebendo um impacto nesse sentido, então você está recebendo uma pancada a cada passada. Isso não é bom, não é recomendável. Se você tiver um bom condicionamento físico, estiver fazendo uma boa academia, uma musculação, pilates, ginástica funcional, hoje você tem uma série de atividades que você pode fazer, fortalecendo bem o lombar, fortalecendo bem o abdômen, fortalecendo o membro inferior. Então, isso aí não impede que você faça uma caminhada, tá? Mas não pode exagerar e falar, eu faço caminhada todo dia. Isso aí pode te prejudicar ao longo dos anos, ok? A caminhada, ela não fortalece músculo nenhum, tá? Pelo contrário, ela exige que você esteja bem condicionado fisicamente para fazer uma boa caminhada e não começar, às vezes, a sentir alguma dor, algum desconforto durante o ato da caminhada, ok? Então, ela é boa só do ponto de vista aeróbico. Para substituir, do ponto de vista aeróbico, você tem bicicleta, você pode treinar em piscina, você pode usar o transporte elíptico na academia, enfim, são atividades que não vão te prejudicar e vão trabalhar o aeróbico e vão fortalecer a musculatura também. Ok? Bom, acho que a minha ideia era poder ajudar todo mundo com as respostas. Eu sei que a live é uma coisa muito dinâmica, a gente responde ao vivo, às vezes a gente deixa de fazer algum comentário que seria importante para quem está nos ouvindo, mas eu vou voltar daqui 15 dias com uma nova live, tá? Agora na próxima quarta-feira, na hora da coluna, que é às 20 horas, no dia 19 de outubro. Quem tiver dúvidas e quiser que eu responda, pode enviar pelo Instagram, que eu vou tentar responder a todas da maneira melhor e mais rápido possível para tirar a dúvida de vocês. E quem quiser, pode me procurar pessoalmente também no consultório, ok? Um grande abraço a todos, obrigado pela presença de todo mundo, espero poder ter ajudado e espero poder continuar ajudando vocês numa próxima live, ok? Muito obrigado, boa noite a todos, grande abraço a todo mundo.